Senhor a todos, glória a Deus, bendito é o nosso Deus e exaltado, a Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele a adoração, a Ele as nossas vidas derramadas hoje e sempre. Vamos nos derramar na presença dEle. Abra a tua Bíblia no Salmo 97. Salmo 97, todos abriram? A palavra do Senhor diz assim no versículo 1: Reina o Senhor, regozije-se a terra, alegrem-se as muitas ilhas, nuvens e escuridão o rodeiam, justiça e juízo são as bases do seu trono. Adiante dele vai um fogo que ele consome os inimigos em redor. Os seus relâmpagos alumiam o mundo, a terra os vê e estremece. Derretem-se como cerca, como cera os montes, na presença do Senhor de toda a terra. Os céus anunciam a sua justiça e todos os povos veem a sua glória. Sejam confundidos todos os que servem as imagens de escultura, os que se gloriam de ídolos, prostrem-se diante dele todos os deuses. Sião ouve e se alegra, os filhos de Judá se regozijam por causa da justiça, ó Senhor. Pois tu, Senhor, és o Altíssimo sobre toda a terra, tu és sobremodo elevado acima de todos os deuses. Amém? Coloca a tua Bíblia na carteira, fecha os teus olhos, vamos nos consagrar diante dele, vamos nos santificar, nos pedir perdão pelos nossos pecados, pelos nossos erros. Bendito e eterno Deus, é bom estarmos na tua casa, é bom estarmos na tua presença, é bom sabermos que tu és um Deus compassivo, longânimo e assaz benigno, que é rico em perdoar e tardio em irar. Enquanto a tua ira não vem, Senhor, derrama sobre nós o teu perdão, derrama sobre nós a tua misericórdia e nos forja, Senhor, para que possamos vencer os nossos erros, vencer os nossos pecados. Envolve-nos, Pai, envolve-nos com o sangue da tua aliança e nos purifica, porque temos pecado contra ti, temos, Pai, feito as nossas escolhas, tomado as nossas atitudes, e muitas vezes, Senhor, temos desprezado a tua orientação. Precisamos do teu perdão mais uma vez, precisamos da tua misericórdia mais uma vez. É certo que pecamos nesse dia contra ti, e não queremos, Pai, terminar o dia sem nos consertar na tua presença, sem nos humilhar, sem reconhecer a chaga do nosso pecado, sem ser contemplado com o teu favor e o teu perdão. Age sobre nós e habilita-nos para que assim possamos estar na tua presença e te prestar o nosso culto. E habilita-nos, Pai, e habilita-nos para a glória do teu próprio nome. Sobre o nosso coração e penetra os desígnios do nosso pensamento. Se nós houver algum caminho mau, retira, ó Deus, e nos faz trilhar o caminho que te honra, em nome de Jesus. Eu declaro que, segundo o professar dos teus lábios e a sinceridade do teu coração, o perdão do Senhor é derramado sobre ti, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Bendito é o Senhor que nos lava, bendito é o Senhor que nos santifica. Vamos adorá-lo, vamos bendizer, vamos exaltar. Amém.
Ele mesmo tomou o cálice da ira de Deus, no meu lugar e no seu. Ele bebeu da ira de Deus, Ele mesmo levou sobre si toda a culpa, no meu lugar e no seu, no meu lugar e no seu.
que sejam conservados íntegros e santos o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito no dia da sua vida. Aleluia. Ele mesmo se encarregará de nos santificar. Aleluia.
ano passado, ele que sabe o mistério, em que ele já estava avançado em idade. Sim, mas o que tu achas, amiga? O que tu achas? Abraão, meu filho, está olhando para a figueira, sem fruto, para a oliveira. E Deus disse: se alegre em mim, eu sou o teu grandíssimo guarda. Ou em outras traduções diz: não temas, o teu galardão será sobremodo grande. Então, por mais que você olhe para a figueira, por mais que você olhe para a vide, por mais que você olhe para o curral, por mais que você olhe para o aprisco, por mais que você olhe para a tua vida, e aparentemente não está acontecendo nada daquilo que Deus te prometeu. Salmo 37 diz que o nosso direito vai emergir, vai surgir como o sol ao meio-dia. Que a vereda do justo, diz Provérbios, é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando até ser dia perfeito. Aleluia. Então se alegre, ainda que aparentemente seja tudo errado. Se alegra, exulte no Deus da tua salvação, que só Ele nos faz andar altaneiramente. Amém? Aleluia. Continue em espírito de adoração, para que o Espírito de Deus ache em você Eu não preciso ser reconhecido por ninguém.
se esconderam de Deus. Não tentaram se esconder. Salmo 139 diz que não há como nós fugirmos da presença do Espírito Santo. O primeiro foi Adão. Ele pecou. E quando Deus o chamou, ele se escondeu. Ele disse: ouvi a tua voz, tive medo e me escondi. Então Deus falou: então você pecou. Então você comeu da árvore que eu falei para que você não comesse. E ele tentou resolver do seu próprio jeito. Nós sabemos que Deus precisou consertar. Porque quando nós fugimos da presença do Senhor, não tem como dar certo. Como foi Jonas? A palavra do Senhor diz que ele pegou o dinheiro que ele tinha, comprou uma passagem para fugir da presença do Senhor. E nós sabemos que Jonas viveu pensando que poderia se apresentar aos homens e se esconder de Deus. Faça também o inverso de Adão e de Jonas. Deixa Deus se esconder no Santo dos Santos. Deixa Deus te colocar embaixo das asas dele e te esconder, e te proteger, e te livrar. Eu estava assistindo um vídeo um dia desses, justamente de um gavião tentando comer os pintinhos da galinha, e a galinha colocou todos os pintos embaixo das suas asas e começou a montar com o gavião. E o gavião foi uma cobra. E a cobra foi morta. Porque é assim que Deus faz. Adão se apresentou à cobra, se abriu para a cobra, mas Deus queria escondê-lo da cobra. Então é na presença do Senhor que você está escondido para o mal, você está escondido para a maldade de Satanás, para a maldade do homem, mas está diante dos olhos dele, do Senhor dos Senhores. Como nós cantamos, e os olhos dele é como bolas, como chama de fogo. Aleluia. Vamos dizer isso de novo. Que no Santo dos Santos a fumaça dos céus esconde, que os olhos dele nos veem. Debaixo das asas ele é o nosso abrigo, é o nosso esconderijo, é o nosso lugar secreto. A fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas és meu abrigo.
E sobre você Ele vai colocar a mão. Amém? Meu Deus. E ainda tem mais. Ele te cerca por trás, Ele te cerca por diante. Assim diz o Salmo 139. Ele coloca sobre nós a mão. E Ele ainda é a base para que nós estejamos apoiados. Amém? Aleluia. Tem alguma pessoa que está do teu lado? Vamos orar pela nossa casa. Vamos orar pela nossa família. Vamos clamar pelos nossos filhos. Amém? Essa primeira terça-feira do mês de dezembro. Que bom estar na casa do Senhor. Amém? Vamos saber esse dia tão especial, esse mês tão especial. A presença dele. Ore pela tua família. Clame pela tua casa. Santo e eterno Deus, Deus bondoso, Deus poderoso, majestoso, glorioso, Deus vivo, Deus eficaz, Deus único, Deus soberano. A Ti nós clamamos, Pai. Diante do Teu altar nós colocamos a nossa família, colocamos a nossa casa, porque sabemos que só embaixo das Tuas onipotentes mãos verdadeiramente nós estamos seguros e protegidos. Porque a fúria do inimigo ela não cessa, a astúcia do inimigo supera a nossa capacidade humana. E se não for ao Senhor, se o Senhor não agir em nosso favor, com certeza nós pereceremos, nós e a nossa casa. Por isso, Senhor, nós clamamos, nós suplicamos, nós te pedimos, Pai, humildemente, te pedimos desesperadamente, Senhor, pela nossa família, pela nossa casa, porque sabemos o estrago que o diabo pode fazer se o Senhor não nos proteger, se o Senhor não agir sobre a nossa casa, se o Senhor não colocar os nossos queridos embaixo das tuas asas. Ouve a nossa oração nessa noite, clama, como nós clamamos a Ti, nós suplicamos, ó Deus, mais uma vez, pela nossa família, pela nossa parentela, os mais próximos, os mais distantes. Não importa, Senhor, não importa, nós sabemos da Tua onisciência, nós sabemos da Tua onipotência, nós sabemos da Tua onipresença. Por isso, Senhor, guarda os nossos queridos aonde quer que eles estejam. Ordena os Teus anjos para que se acampem em volta de cada um deles e livra, Senhor, de toda a investida do inimigo. Desfaz, Senhor, ou tudo aquilo que foi planejado nas trevas contra nós e contra a nossa casa, contra a nossa família. Tu és o nosso Deus. Ouve o nosso clamor, manifesta o Teu poder libertador. Liberta, ó Deus, das drogas, da prostituição, do adultério, do alcoolismo, da idolatria, da macumbaria, da feitiçaria, do homossexualismo, do lesbianismo. Ouve a nossa oração, ó Deus. Ouve a nossa oração, tira as escamas dos olhos, tira a dureza do coração, a resistência, meu Deus, que há na carne, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, ó Deus, em nome de Jesus, faz obra de sinais, obra, Senhor, ou de maravilhas em meio à nossa casa. Livra-nos de toda discórdia, de toda divisão, de toda confusão. Tu és o Deus vivo, em nome de Jesus. Livra-nos, Pai, de toda animosidade, de toda rispidez, de toda dureza, Senhor, no falar,
no agir, no tratar, do esposo para com a esposa, dos pais para com os filhos, da esposa para com o esposo, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, sendo propício para com a nossa casa. Ouve a nossa oração, Senhor, e manifesta a tua glória. Nós oramos, Pai, abençoamos os teus servos, cada um deles, aonde tiver um servo teu fazendo a tua obra, sendo instrumento nas tuas mãos, que o Senhor possa guardá-lo, que o Senhor possa protegê-lo, prosperá-lo, bem como as suas famílias e os seus amados. Eu oro pela minha casa, pelo meu pai, pela minha mãe, pelos meus irmãos, pelos meus sobrinhos e pelos meus cunhados. Eu os consagro diante do teu altar e clamo, Senhor, pela tua bênção sobre cada um deles. Eu oro pela minha família, pela minha esposa, pelas nossas filhas, Stephanie e Débora, que a tua bênção e a tua unção assim envolva, Pai, e o teu Espírito as conduza em nome de Jesus. Eu declaro sobre o teu povo que aqui está e as suas respectivas famílias a tua bênção, o mover do teu Espírito e a tua glória, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Bendito é o nosso Deus. Aleluia. Amém? Oh, glória. Quero te recordar, porque recordar é viver. Amém? Recordar para você, eu quero lembrar para você que quinta-feira é dia de vigília. Vigília de dezembro. Amém? Não perca. Esteja na presença do Senhor. Amém? E domingo a nossa Santa Ceia, última Santa Ceia de domingo do ano de 2025, dia de nós celebrarmos a morte e a ressurreição do nosso Senhor, de restabelecermos, reiterarmos a nossa aliança com Ele, amém? E ter o privilégio de comer o símbolo do seu corpo e beber do símbolo do seu sangue, em memória dele. Abra a tua Bíblia em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5. Eu vou saltar o versículo 22, mas nós voltaremos para ele, tá? Eu vou saltar o versículo 22, mas nós voltaremos para ele. Nós tivemos um probleminha com o ar-condicionado, mas agora parece que ele vai funcionar desde o 16, tá? Aqui no altar já estava mais fresco. Aí ainda. Não, tá, depois parou. Vai, deixa eu ver. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Diz o que aí mesmo? O mesmo Deus faça o quê? Vos santifique em e o vosso espírito e corpo
íntegros e irrepreensíveis na vida de nosso Senhor. Fiel é o que vos Chama. e o que mais? O qual também o fará. Amém? Senhor, Tu és Deus, Tu és vivo, Tu és poderoso, Tu és santo, Tu és verdadeiro, Tu és fiel, como nós acabamos de ler. Ainda que sejamos infiéis. E é na Tua fidelidade, Senhor, que nós nos agarramos, é na Tua fidelidade que nós esperamos e clamamos nesta hora, Pai. Para que o Senhor fale conosco, para que o Senhor ministre o nosso coração, para que o Senhor nos instrua, nos faça entender a Tua palavra, entender a Tua diretriz, entender o propósito e o sentimento, para que assim possamos praticá-lo e agradar o Teu coração. Fala conosco e em tudo nós daremos a honra, o louvor e a adoração, pois só o Senhor é digno, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Aplauda ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. O apóstolo João ele nos diz que aquele que diz que não tem pecado faz Deus de e a verdade não está. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda justiça. Amém? Abra a tua Bíblia lá no Salmo 32. O texto que nós acabamos de ler diz: o mesmo Deus vos santifique em tudo. O mesmo Deus vos santifique em tudo. Vocês sabiam que eu me identifico mais com esse salmo do que com o Salmo 51? Eu me identifico mais com esse. O que é que diz aí? Bem-aventurado cuja iniquidade é, e o que mais? Cujo pecado é coberto. O que mais? Que o Senhor não atribui. E o que mais? Em cujo espírito não há. O texto que nós acabamos de ler diz que o que? O nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo precisam ser conservados íntegros para o dia da volta de Jesus Cristo. Mas enfim, em cujo espírito não há, em cujo coração não há. O que mais aí? Enquanto calei acerca dos meus pecados, pelo meu, porque pesava sobre mim. E o que mais? Se tornou em sequidão. Então, e a minha iniquidade, o que mais? Vocês perceberam o que Davi ele diz aí? O Senhor perdoou o quê? Não perdoou o pecado não. Olha só que interessante. Olha só que interessante, ele perdoou a iniquidade do pecado. Eu já expliquei para vocês qual é a diferença entre pecado e iniquidade. Já expliquei? O que é pecado?
Pecado é você escorregar e cair. Iniquidade é o quê? É você viver no pecado. Você pode pecar, mas você não pode ser iníquo. Iniquidade é viver na prática do pecado, ou tomar o pecado como forma de vida, assumir o pecado como forma de vida. Mas pode continuar só. Sendo assim, te buscará ou te fará súplicas em tempo de te poder, até no transbordar. Tu me preservas o quê? Amém? Só até aí. Essa é a grande diferença do Salmo 32 para o Salmo 51. O Salmo 51 ele diz o quê? Ele fala muito do pecado. Ele fala muito da condição humana de Davi. O Salmo 32 fala da condição humana de Davi, mas um processo pelo qual ele teve que passar, entender o que precisava fazer, o posicionamento que deveria tomar e, obviamente, o agir de Deus depois dele, então, reconhecer o seu pecado e confessar o seu pecado. Então, lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo que nós lemos, o 23, diz: o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Em Isaías, no capítulo 1, a palavra do Senhor diz assim: ainda que o nosso pecado seja vermelho como a escarlata, eu deixarei branco como a lã. Ainda que seja encardido como o carmesim, eu deixarei como a neve. Mas antes assim, vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor dos Exércitos. Você pode procurar aí no dicionário para você saber o que significa a palavra arrazoar. Será que é? Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor dos Exércitos. Hã? Trocar uma ideia, conversar. Então Deus nos convida a que nós nos acheguemos a Ele, como diz Daniel, né? Consciente da chaga do seu pecado, reconhecendo que você é pecador,
E a partir daí, diante de um Deus que é santo e santificador, você expor, pastor, você está chovendo no molhado. Todos nós estamos cansados de saber isso. Davi sabia disso, irmão? Davi sabia disso? Sabia ou não sabia? Sabia ou não sabia? Davi sabia que ele era pecador e que Deus é um Deus santo. Ele sabia ou não sabia? E por que Davi não confessou o pecado dele? Não, Davi confessou. Só confessou depois que o profeta foi lá. Por isso ele falou: enquanto calei acerca dos meus pecados, os meus ossos se envelheceram pelo meu constante bramido todo dia, porque a tua mão pesava contra o meu humor, se tornou em sequidão de estio. Irmão, com certeza, pelo que a Bíblia nos mostra como subsídio, até a vinda do profeta, Davi estava achando normal. Ou normal, ou uma alternativa viável para resolver a sua situação. Por isso o profeta falou para ele o quê? O que você fez em oculto, Deus vai fazer às claras. E o que foi que Deus fez? Ele disse: o outro vai se deitar com as tuas mulheres em praça pública, para que todo mundo veja. Mas ele começa o salmo dizendo o quê? Bem-aventurado o homem que Deus faz o quê? Oculta a iniquidade, esconde o pecado, não atribui e bem-aventurado. Ele sabe como isso é importante, como isso é importante. E Deus oculta a iniquidade de alguém, pastor? Sim. Sim. Muitas Deus revela, outras tantas Deus deixa a boca miúda. Mas Ele deixa a boca miúda não é para você ficar praticando, não é para eu ficar praticando. É para que nós nos consertemos. Ele é assaz benigno, rico em perdoar e tardio, longânimo, assaz benigno e tardio em irar-se. Então, nesse mesmo salmo, ele diz: é por isso que todo homem vai te fazer súplicas em tempo de te poder achar. Isaías 55 diz o quê? Deixai o perverso o seu caminho. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Deixai o perverso o seu caminho. Deus, Ele quer nos santificar em tudo. Das coisas ou dos pecados mais simples aos mais cabeludos. Ele quer nos santificar em tudo. Fala isso para a pessoa que está dando. Deus quer nos santificar. Qual Deus? Qual Deus? Qual Deus? Porque Ele quer ter paz com você. Olha como o apóstolo Paulo, ele nos mostra o relacionamento de Deus com a santificação. Ele diz: o mesmo Deus de paz
vos santifica em tudo, ou vos santifique em tudo. Então Deus quer ter paz conosco. Romanos capítulo 5 diz o quê? Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. Ele quer nos santificar em tudo. E para Ele nos santificar em tudo, nós precisamos buscá-lo em tempo de poder achar. É por isso que o nosso relacionamento com Deus tem que estar baseado nisso. Ele nos orienta: irai-vos, mas não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Você sabe por que Deus fala isso também? Já pensou se o sol se pôr com a ira de Deus sobre nós? A Bíblia diz que as misericórdias dele se renovam a cada, e essa é a causa de nós não sermos consumidos. Mas ela vai se acumulando, a ira de Deus vai se acumulando. Fala isso para a pessoa que está lá, a ira de Deus vai se acumulando. Atrás da minha casa tem um pé de catistério. Mas é por isso que nós precisamos nos consertar diante de Deus todos os dias. É por isso que nós precisamos fazer uma reflexão de como foi o nosso dia, de como foi os nossos posicionamentos, as nossas palavras, os nossos pensamentos. Jesus falou que até em pensamento a gente adultera. Só dar uma olhada e desejar dentro de si. Uma vez uma pessoa perguntou: pastor, e se uma pessoa desejar a mulher do próximo, isso pode ser considerado adultério no que diz respeito a divórcio? E aí, irmão, pronto. Outra pergunta pertinente à sessão de domingo. A sessão de domingo não acabou não. A gente tem uns 4 ou 5 perrengues ainda para resolver aqui, viu? Não é bom jejuar, viu? E outra coisa que eu quero falar para vocês nesse aspecto. Ó, Deus é tão maravilhoso, Deus é tão maravilhoso. E na semana retrasada eu ministrei aqui. Eu falei a respeito de julgamento. Qual foi o último texto que nós lemos aqui mesmo, quando eu falei de julgamento? Não lembra não, né? João capítulo 7. Não julgueis segundo a aparência, mas segundo a reta justiça. Já que decidido, eu não quero influenciar ninguém, mesmo que eu influenciaria, mas você ter a aparência de alguém chamando o outro de você, não pode ser condenado. Porque isso é só aparência. Reta justiça é você ter um fato. Ontem eu fui chamado, estava indo para um lugar trabalhar, e uma pessoa me chamou para fazer uma oração na sua casa. Casa dessa pessoa. E aí me contou algumas situações da sua vida. Eu falei: querido, eu não posso arbitrar em cima de suspeitas. Eu só posso arbitrar em cima de fatos. Uma pessoa não pode arbitrar em cima de suspeitas. Fato é fato, suspeita é suspeita. Cogitação é uma coisa,
fato é outra coisa. Fato é fato, cogitação ou suspeita é outra coisa. Quem suspeita tem que... O ônus da prova cabe a quem acusa. E não a quem é acusado. E aí? O que é que vocês acham? Tem que ser consumado. Tem que ser consumado. Não conversa, lá tem, mas só pensar. Sim. Como é que o cônjuge vai dar na cabeça do outro para saber que o outro olhou e desejou? Só quem sonda a mente e o coração é Deus. A Bíblia é muito clara. Deus sonda o coração, penetra os desígnios do pensamento para dar a cada um segundo o proceder. Jeremias diz isso. E quando fala? Quando fala, não, essa é a situação com o pastor. Que teve com Está aberto aqui, tá? Se eu já fiz alguma gracinha, alguma coisa aqui, eu graças a Deus, irmãos, eu tenho uma vida limpa. Eu desafio em 21 anos de ministério. Eu desafio em 21 anos de ministério uma mulher que diga assim: o pastor falou uma gracinha comigo. 21 anos de ministério, mesmo solteiro. Em 21 anos, mesmo solteiro, eu desafio. E aí ele desejou, ele começou a ter sonhos com a ovelha. Sim. E aí ele mandou mensagem avisando, informando a ela que tinha tido o sonho e tal. Quando foi depois, ele chamou a mulher dele. E a mulher e o marido da ovelha, que eram membros da igreja dele, ele botou os quatro e falou a situação. Nesse caso aí, o negócio foi certo, eu estava enrolou pelos caras. O diaconista, eu não estou a par do fato, então também não posso arbitrar. Mas se você me der subsídio, eu acho que a gente não tem tempo para esse subsídio. Mas eu vou analisar superficialmente, dentro daquilo que eu imagino ou cogito. E se ele estava confessando o pecado? Eu entendi por esse lado, né? Mas nesse caso aí. Se ele chamou o marido, chamou a esposa para confessar o pecado, dizer: eu estou pecando, eu estou pedindo perdão para vocês, entendeu? Mas a princípio acho que ele teve maldade, né? Porque mandou mensagem para a mulher falando. Mas a Bíblia nos orienta, Jesus nos orienta o quê? Se o teu irmão pecar contra ti, te pedir perdão, ainda que seja 70 vezes 7, perdoa. Entendeu? Ninguém está escapo dessas coisas. Ninguém. Agora, se realmente a reunião foi para que ele expusesse o pecado, e que está escrito, confesse os vossos pecados uns aos outros para que sejam curados. Então, se a reunião foi para que ele confessasse o pecado em arrependimento, então não tinha por que parar no julga. Talvez o marido enciumado agiu. A mulher que. A mulher que. A mulher do pastor? Então realmente. Não foi a mulher do pastor, não, foi a ovelha. Foi a ovelha que denunciou. Não, então, amém. A gente não vai. Amém. Mas enfim, de uma sorte ou de outra, agiu de forma imprudente. Se ele foi confessar o pecado, entendeu? Mas se ele teve sonhos, se ele escondesse, era pecado? Ele só sonhou com a ovelha, mas ficasse para ele. Não, mas a partir do momento que a diaconisa falou que ele mandou uma mensagem para a mulher, pode ser que ele tivesse segundas intenções, entendeu? Mas chegou num ponto que falou: não, me perdoa, eu viajei, eu fui induzido pela minha carne, desejei, ainda tentei, entendeu? Mas o sonho que ele teve, pastor,
à noite, eles perguntam, eu sonhei com uma senhora, não sei o que, isso aqui, contou até detalhe dos sonhos que teve com ela. Ele estava perdendo alguma coisa com ele. Mas é aquilo que eu acabei de falar, gente. Olha. Eu acho que eu não mencionava, não estou perguntando. Ele pode ter viajado na maionese. Viajar na maionese, ele fala assim, desejado de um modo mais intenso. Veio o som, a mulher chegou na igreja, ele viu o vestido, entendeu? O pastor levou o pastor para cá, né? A irmã também está errada, porque levou o pastor para cá. Irmãos, eu vou dizer para você, se realmente eu sou um pastor descarado, entendeu? Eu estou falando para você, eu cheguei aqui, nessa porta aqui, eu cheguei aqui, que a pessoa estava ali, eu tive que voltar. Eu voltei e entrei aqui, porque eu vi o corpo da pessoa toda. Todinho. Aí eu voltei, foi igual uma vez que eu fui comprar um caderno na loja do irmão, estava procurando um caderno. Quando eu abri a capa do caderno, eu vi assim. O cara era crente. Eu não crente demais. Eu não era pastor, não, eu era diácono. Nem sei se eu era diácono, nem sei. Mas você viu um negócio desse, mas você viu um negócio desse, Gustavo, tá amarrado, mano. Era diácono. Nem sei se eu era diácono, não sei. Mas não. Então, não é motivo de divórcio, entendeu? Porque o fato tem que ser consumado. Eu posso falar uma coisa para vocês, sinceramente, porque se a gente botar chocalho, ninguém toca. Se botar chocalho, é por isso que não pode ser. Porque é Deus que vai sondar o coração, esquadrinhar o desenho do pensamento, dar cada um segundo o proceder. É aquilo que eu falo, né? Você está passando na rua, você vê mulher seminuas. Eu vejo mulher seminua na rua. Aí bate de frente, eu viro a cara. Entendeu? Eu vi. Mas tem que fazer assim, ó. Como diria meu cunhado, né? O que é pecado é olhar duas vezes. Olhar uma vez não é pecado, não. Então eu vou fazer logo isso aqui, ó, uma vez só. Para não correr o risco de ser duas vezes. Entendeu? Então, tanto o diabo quanto Deus viu que a pessoa não só olhou assim, viu. O que é inevitável você não ver. Às vezes não. Quando eu estou com a presbítera nota. É assim, ó. Você está aqui, olha para cá, aparece um. Aí você vira para cá, aparece outro lado de cá. Aí você fala assim, aparece outro lado. Irmão, você não sabe onde você bota o olho. Essa é a verdade. Ver, você vê. Olhar é outra coisa. Então, voltando à nossa administração, não é caso de divórcio, a não ser que seja um caso da pessoa olhar, né? Aí não só desejou, surgiu algo no coração, porque os nossos pensamentos, eu estava pensando nisso alguns dias atrás. Os nossos pensamentos são frutos de dois espíritos. Você pode ter certeza disso. A maioria dos nossos pensamentos são frutos de dois espíritos. O de Deus e o do diabo. E os sonhos? Pode pensar bem, calma.
Mas eu não estou dizendo que é do diabo, eu estou dizendo que é de Deus ou do diabo. Até que nossa mente produz, assim, tipo, pessoas que você convive, acaba você produzindo, sei lá. Sim. Não tem nada a ver. Passagem que Paulo fala também que eu quero, isso eu não. Eu não faço. Isso. E a ação de quem? E a ação de quem? E o diabo opera onde? Na carne. Deus não opera na carne, Deus opera no espírito. Acho que quando ele fala isso é porque Paulo, acho que ele vivia pecando, mas nos pensamentos dele, às vezes ele, poxa, eu queria pensar algo, vem outro pensamento. A gente também não pode conjecturar, porque aí a gente não sabe do que ele estava falando. Ele fala, miserável homem que sou, quem me livrar desse corpo, não é da mente, desse corpo carnal, porque o bem que eu quero eu não pratico, mas o mal que eu não quero, esse eu pratico. Ele não deixa claro o que é. Ele fala, quem me livrar desse corpo, entendeu? Mostrou mais ou menos que eram os desejos que ele tinha, que ele estava Não entendi. na novela. Ah, sim. Ele ilustrou mais ou menos o que era. Que ele tinha os desejos. Então a nossa mente é um campo de batalha. E a maioria dos nossos pensamentos, eu diria que 95% dos nossos pensamentos está entre a ação de Deus e a ação do diabo. E a gente sabe quando é a ação do diabo. Na maioria das vezes a gente sabe. A gente repreende. Por exemplo, passa uma mulher bonita na rua. Aí vem um dedo, está repreendido. Ou você acha que você olhar para uma mulher bonita na rua e vir esse pensamento, porque o diabo vai lançar. É de Deus. Não, você sabe que é do diabo. Você está indo para um lugar, teu esposo ou tua esposa te liga e você diz assim, eu estou indo para tal lugar, mas não está indo para esse lugar que você falou. Esse pensamento veio de onde? E essa ação veio de onde? Veio de Deus? Agora se você fala, estou indo para tal e tal lugar, veio de onde? Obviamente do teu caráter, mas do teu relacionamento com Deus. Deus te influenciou a dizer. E às vezes a gente não vai fazer nada de errado. Não está fazendo nada de errado. Agora, pode a outra pessoa pensar, não, mas está indo para lá porque mais estava indo para tal lugar. Aí você pega e joga um baratinho. Que quem jogou esse baratinho foi Deus? Não, mente para tua esposa. Mente para o teu esposo. É o medo, às vezes, se você ser reprovado ou ser rechaçado, repelido, que você lança um baratinho. Mas você não ia fazer nada errado. Se for fazer festa surpresa, Vou fazer uma festa surpresa, você não pode falar. Tem que inventar essa história. Aquele ditado do seu lá vale a pena. Aquele lá que está no seu estado. Brincadeira, cara. Nada podemos contar a verdade se não foi na verdade. Aí é brincadeira. Eu diria que Deus releva, né? Nem perdoa, Deus releva, porque você não está mentindo para prejudicar ninguém. Entendeu? Está mentindo, eu diria, para fazer um mimo para a tua esposa, para o teu esposo, no caso. É mentira? Deixa ser mentira? Não deixa. Mas a intenção não é enganar ninguém. A intenção é fazer uma surpresa, vamos dizer assim, não estragar a coisa. Deus releva talvez o pecado, talvez uma situação dessa. Mas vamos voltar para a nossa administração, tá? Irmãos, é o seguinte. O microfone. Oi. Deus quer nos santificar em tudo. Do menor pecado que nós consideramos menor ao mais escabroso. Agora existe um processo pelo qual nós precisamos passar para que sejamos
santificados. E é isso hoje que eu vim te ministrar. Qual é o processo? Que processo é esse para que nós sejamos santificados? Primeiro processo, ou primeiro passo do processo, ser sensível ao Espírito Santo. Por que nós precisamos ser sensíveis ao Espírito Santo para chegar a atingir o processo de santificação? Porque o Espírito Santo ele nos convence. Se você não é mais sensível ao Espírito Santo, como ele vai te convencer de que é pecado? Então precisamos ser sensíveis, porque Jesus Cristo deixou o Espírito Santo para nos convencer do pecado, da justiça, do juízo. Muitas vezes nós pregamos para as pessoas e as pessoas dizem assim para Deus: olha, eu não mato, eu não roubo, que pecado eu tenho? Ou seja, a pessoa não é sensível ao Espírito Santo. Às vezes bebe, às vezes se prostitui, às vezes adultera, mas para ela não é pecado. Então nós não podemos atingir esse nível de praticar coisas, de viver praticando coisas que são pecado e que o Espírito Santo nos convence de que é pecado, porque o Espírito Santo faz o papel, ele trabalha. Ele ficou aqui para nos convencer. E ele não vai ficar de braço cruzado. Enquanto o diabo está dizendo que não é pecado, ele vai cruzar e vai dizer: não, não é pecado mesmo não. Se o diabo trabalha para nos dizer que não é pecado, o Espírito Santo vai trabalhar para nos dizer que é pecado e que tem uma justiça e que vai passar por um juízo. Então, o primeiro passo desse processo é ser sensível ao Espírito Santo de Deus. Porque se você não se deixar convencer, se a tua cerviz endurecer, se o teu coração se fechar para o Espírito Santo, você vai viver uma vida de pecado achando que está em santidade ou em santificação. Seja sensível. E como nós costumamos dizer, você precisa ser sensível ao ser que é sensível. O Espírito Santo é sensível. Em Isaías, no capítulo 50, diz que Deus nos dá ouvido de erudito. O que é esse ouvido de erudito nesse contexto? É a sensibilidade de você ouvir o Espírito de Deus te convencendo do que é pecado. E eu vou dizer para você, tem muita coisa inserida hoje no meio da igreja que as pessoas não consideram pecado, mas que é pecado. Mas muita coisa. Muita coisa. Então tenhamos cuidado. Sejamos sensíveis ao Espírito de Deus. Eu falei para vocês alguns dias atrás, meses, o que é o conjunto de regras e estatutos que Deus nos deu. Isso não é para nos cercear de praticar, nos impedir de praticar. Não é. É nos proteger. Na verdade, é uma proteção. O conjunto de regras e estatutos que Deus nos deu não é para nos impedir de praticar, é para nos proteger, nos livrar de praticar. É diferente. São todos livramentos, porque Deus sabe qual é o resultado. Eu falei para vocês alguns dias atrás. Por que está escrito não matar? Você gostaria que alguém te matasse? Por que está escrito não roubar? Você gostaria que alguém te roubasse? Por
que está escrito não adulterarás? Você gostaria que alguém te traísse? Então Deus escreveu isso para nos impedir? Não, para nos proteger. É só para nos proteger. Porque se eu não matar ninguém, ninguém vai morrer por assassinato. Simplesmente. Se eu não roubar ninguém, ninguém vai ser subtraído, roubado. Se eu não adulterar ninguém, trair, ninguém vai ser traído. Então Deus não está nos impedindo de praticar. Deus está nos protegendo, porque sabe o mal que é alguém trabalhar o mês inteiro, ou então comprar um celular e o cara ir lá e roubar. Entendi. Deixa quieto, irmão. Deixa quieto. Acho que minha língua não. Pessoal, agora tem Bolsa Família, não precisa mais fazer isso. Vocês estão vendo isso? Então, o conjunto de estatutos e regras não são impeditivos, são proteções. Deus sabe o miserere que é se nós praticarmos uns com os outros aquilo que nós não queremos que pratiquem conosco. Isso é isso. Então você não vai praticar com o outro porque você não quer que pratique com você. Então o primeiro passo para esse processo de santificação é ser sensível ao Espírito Santo. Sendo sensível ao Espírito Santo, você não pode endurecer o teu coração. Porque você vai ouvir o Espírito Santo. O Espírito Santo vai falar com você. Vai te convencer. Aí você vai inventar uma historinha. Ah, mas eu acho que... Ou então, tem gente que é uma graça. Adão e Eva. Eu vou usar Adão e Eva. Ah, mas eu pequei por causa da mulher que você me deu. Qual a mulher? Não, primeiro a mulher. Não, mas eu peguei por causa da serpente. Qual é serpente? Ah, mas eu peguei por causa da mulher que você me deu. Ou seja, no bojo geral, a culpa era de quem? De quem? De Deus. De Deus. Foi Deus que criou a serpente. Foi Deus que criou a Ava, foi Deus que criou Adão, foi Deus que criou Eva, com a possibilidade de pecar. A culpa era de quem? De Deus. Então, o Espírito Santo convence. Mas você endurece teu coração e fica inventando historinha. Você não quer reconhecer que é pecado. Você não quer ir diante de Deus e se humilhar na presença dele. Prefere se esconder como Adão. Então, o segundo passo desse processo é não ter um coração duro. Não ter uma dura cerviz. A grande diferença da lei para o Espírito Santo, ou para a graça, melhor dizendo, é que na lei, a pessoa tinha que ir na lei para saber se era pecado. E na graça, o Espírito nos convence do que é pecado. Mas é por isso que a lei não pode ser desprezada. Porque tudo que está na lei, como diretriz, a gente vai saber que é pecado. Então, não endureça o teu coração. Quando ouvides a voz do Senhor teu Deus, não endureçais os vossos corações, como foi em Massá e Meribá. Não endureça o teu coração. O Espírito Santo te convenceu, o Espírito Santo te orientou, não endureça o teu coração.
como Jeroboão. Jeroboão endureceu o coração ou não endureceu? É aquilo que eu falei. Eu estava falando, eu não sei se foi no Adoce ou foi na igreja. Gente, é impressionante. Ele sai da presença de Roboão, chega lá em Samaria, reúne o povo, com medo do povo voltar, porque era tempo da festa da Páscoa, com medo do povo voltar para sacrificar lá eles vão sacrificar lá e vão voltar para Roboão. Então vamos fazer o seguinte: vamos pegar ouro, vamos fazer 2 bezerros, e a partir de hoje, esses são os teus deuses que te tiraram do Egito. Ele sabia que não era. Todo o povo sabia que não era. Aquele pedaço de ouro, ou aqueles 2 bezerros de ouro, não estava lá quando o mar se abriu. Não estava lá quando as pragas foram lançadas. Eles sabiam. Mas eles preferiram ser ignorados. Aí Deus manda um profeta, o Espírito Santo, para convencer de que aquilo era pecado. E o que é que ele faz? Ele levanta a mão contra o profeta. Herodes, ou Herodias, Acabe, Jezabel, foram convencidos. Deus manda o Espírito Santo através dos profetas para convencer, e a pessoa, ao invés de quebrantar o coração, como foi o caso de Davi foi convencido que ele pecou, porque Davi estava achando normal. Ou normal não, ou me safei, não vou dizer normal, me safei. Ó, estou de boa. Plano perfeito. Todo mundo já sabia. Até as pessoas mais inocentes do mundo já sabiam. Mas ele achou que não está tudo muqueado. Aí Deus manda, e o que é que ele faz? Ele se quebranta. Ele realmente: pequei contra ti somente, portanto tu serás justo no teu lugar. Embora está errado, porque ele pecou contra Urias também. Ele pecou contra a Batseba. Ele pecou contra si. Ele pecou contra a família dele. Porque quem adultera não peca só contra o esposo ou a esposa, não. Peca contra os filhos, peca contra si, peca contra Deus. Então, o segundo passo desse processo é você se quebrantar, você não endurecer o teu coração, para você ser santificado dos pecados, dos menores pecados, porque o texto da Bíblia diz que Deus vai nos santificar em tudo. Se a gente praticar umas besteirinhas e continuar praticando e não for diante de Deus para nos consertar, aí olha aqui, ó. Aí ele vai se acumulando, vai se acumulando, vai se acumulando, vai se acumulando. Isso é besteira. Cuidado. Um pouquinho de fermento leveda toda a massa. Fala isso para a pessoa. Um pouquinho de fermento leveda toda a massa. Terceiro passo. Confessar. Sem confissão, o Espírito te convenceu, você não endureceu o coração, confesse. Confesse. E pecado tem nome. Eu nunca esqueço. Logo quando eu entrei na igreja, era o bispo Davi que estava na pintura. Não era ele. Houve uma transição. Mas
eu peguei o bispo Davi, o final do bispo Davi. E ele falou assim: você vai cair no meio da rua, ele vai contar a tua coisa. Ah, eu peguei. Para tudo que você praticar, não necessariamente. Seria até muito bom que você pecasse e já pedisse perdão. Mas que você faça uma reflexão, pelo menos, no final do teu dia. Porque você não pode, aí eu vou falar de sensibilidade, você não pode ser tão insensível no teu relacionamento com Deus, e depois dessa sequência de ministração aí, de nós nos abstermos de toda forma de mal, nós teremos uma sequência de 3 ministrações desse mesmo versículo que eu estou lendo, porque o texto diz que nós precisamos conservar o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo íntegros. E como é que a gente conserva o nosso espírito íntegro? Se o nosso espírito é o único que é eterno, como é que a gente vai conservar íntegro? Então você tem que ser sensível, no mínimo, de você avaliar como foi o teu dia. Você não pode viver o teu dia praticando aquilo que fere a Deus e de noite nem sequer pensar. Se você não se arrependeu, se você não confessou na hora, nem sequer pensar no que você praticou. Corri, andei, fiz, pensei, olhei, falei, e que não sei o que. Ser sensível. Reflita. A melhor coisa que tem, nesse caso, que o texto que nós vemos, é nós conservarmos a nossa alma, nosso espírito, a nossa alma e nosso corpo íntegros para a vida de Jesus Cristo. E como é que a gente vai conservar, pastor, o nosso corpo íntegro, se o nosso corpo é uma peste, a nossa carne é uma peste? Seremos miseráveis. Então confesse. Tenha a prática de confessar os teus pecados, de denunciar os teus pecados, de ir na presença do Senhor e dizer: pequei, fiz, falei. Quarto, processo sim. Arrepender-se. A ordem pode ser essa, pode ser a outra. Arrepender-se e confessar, confessar e arrepender, tanto faz. Mas você precisa se arrepender. O arrependimento significa que você não vai praticar? Não, não necessariamente. Há uma luta entre a carne e o espírito. Talvez amanhã você pratique a mesma coisa. Miserável homem que sou. Mas o pecado que você praticou, você tem que se arrepender. É aquilo que eu falo. Tem que doer em você. O pecado que você praticou tem que doer em você, irmão. E tem que doer mais do que o do irmão. Porque tem gente que está muito preocupado com o pecado do irmão. Você não vai ser chamado como testemunho do pecado do irmão. Deus não precisa de testemunha, não. Deus vê tudo. Então esteja mais preocupado com o teu pecado, que ele te doa mais. E se arrependa. Ainda que amanhã você caia de novo. Mas se arrependa do que você praticou hoje. Bota a mão na... Olha, tem que gerar um desespero dentro de você. O pecado tem que gerar um desespero dentro de nós, irmão. Se o pecado não gerar um desespero dentro de nós, meu Deus do céu. E eu não estou falando de pecadão, não. Mas tem diferença de pecadinho e pecadão. Nós temos um sensorial. Nós temos. Mas não estou falando de pecadão, não. Eu estou falando do pecadinho. Isso,
eu errei, oh, meu Deus do céu. Tem que gerar um desespero dentro de nós, irmãos. A gente não pode achar natural e normal um pecado, ou praticar de uma forma natural. Vamos cair, vamos errar, é óbvio, somos humanos, mas todas as vezes que nós errarmos, eu espero que você não esteja praticando pecado, não. Não, pastor, eu entendi diferença de pegadinho. Você sabe do que eu estou falando, irmão? Você sabe do que eu estou falando, irmão? Tem que gerar um conformismo, tem que, um desespero. O pecado tem que gerar um desespero dentro de nós. A gente tem que ficar desesperado. É o arrependimento. Não é remorso, é arrependimento. É você dizer, não é possível. Você parar assim, não é possível, Deus é tão bom, mas é tão bom, eu sou tão mau, eu sou tão desgraçado, miserável homem que sou. É que eu fui capaz de fazer isso, que eu fui capaz de falar isso. Então arrependa-se. Arrependa-se. E em último lugar, por incrível que pareça, Deus ele vai te santificar até o arrependimento. Todos esses processos aí. O arrependimento já é suficiente para Deus te santificar. Embora, aí não, o pastor está contradizendo a Bíblia, você vai entender. A Bíblia diz: quem confessa e deixa, alcança misericórdia. Por isso eu falei, até o teu arrependimento, Deus te santifica. Deus espera que você deixe. Essa é a verdade. Para a santificação ser completa, porque entenda, tá? A santificação, eu falei aqui no domingo, a santificação é o processo pelo meio do qual nós passamos quando nós pecamos e nos consertamos diante de Deus. Então isso é santificação. Então você errou, então Deus vem com o sangue de Jesus e te santifica. É diferente de santidade, nenhum de nós temos santidade, só Deus tem santidade. E eu vou falar algo aqui que pode dar um baratinho na tua cabeça, mas é para que você entenda. Tá? Quando nós deixamos, nós passamos da fase de santificação para a santidade. Pô, pastor, você falou que não é santidade naquela área, naquela situação. Você não é santo, você é santificado. Mas naquela área da sua vida que você deixou de praticar, você confessa, você cai, você confessa, você cai, miserável que sou, que me livrará. Então Deus está te santificando, Deus está te santificando. Quando você consegue deixar, então você nessa área, nessa situação, você alcança a santidade nessa área. Por quê? A Bíblia diz que o apóstolo Paulo, no texto de que a graça de Deus nos basta, ele diz o quê? Porque o poder de Deus se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Então Deus sabe que você está lutando, que você está passando por esse processo de santificação, que você não se entregou ao pecado, que você não quer viver uma vida de iniquidade, você está caindo. Mas você está passando por esse processo todo, o Espírito está te convencendo, você não endurece, você confessa, você se arrepende, não deixou, mas está lutando. E em Hebreus, a Bíblia diz que nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Então, a santificação vai até o arrependimento.
Você precisa deixar para ser santificado? Não. Para ser santificado, não. Para ser santificado, você precisa passar por esse processo, conversar e se arrepender. E lutar para deixar. Então a santificação vem até aqui. Quando você deixa, você alcança a santidade nessa área. Sabe uma pessoa que gosta de mentir? Aí você para de mentir, você se santificou nessa área. Agora você está falando a verdade. Você deixou de mentir. Ah, eu mentiria mesmo. Deixou de mentir. Eu estava lutando. Hoje eu não minto mais, só minto com a verdade. Só falo a verdade. Então você se santificou nessa área. Ou melhor, você atingiu a santidade nessa área. Porque agora você se separou do mundo. O mundo vive mentindo. E agora você se separou. Agora você é santo, você não mente mais. Entendeu? E o que Deus quer é que em todas as áreas das nossas vidas nós alcancemos a santidade. Não que eu tenha alcançado, mas uma coisa eu faço: me esforço para conquistar aquilo pelo qual eu fui conquistado, o que é a perfeição. Entendeu a palavra de hoje? Então o mesmo Deus vos santifique em tudo, no pecadinho ou no pecadão. Agora, tanto no pecadinho como no pecadão, e eu espero que vocês entendam que para Deus não tem pecadinho nem pecadão, tudo é pecado, que você tenha essa capacidade de passar por esse processo para que Deus te santifique. Amém? Para que Deus nos santifique. Vamos ficar de pé? Essa é a palavra de hoje. Eu posso fazer uma brincadeira aqui? Posso? É brincadeira, não me chatear contigo não. Eu li o resumo da palavra de domingo, eu só falei isso aqui, mãe. E o culto demorou tanto assim. Vocês falam demais, gente. Eu vou deixar vocês pregarem mais. Ele está seguindo o pastor. Vou deixar vocês pregarem mais cultos assim, com interação. Eu falei só isso aqui, a presbítera só colocou dois peitos lá no carro. Eu não falei nada. Começa a orar aí, em nome de Jesus. Senhor, nós nos colocamos diante do teu altar, na tua presença. Entendemos, Pai, que o Senhor quer nos santificar em tudo, em absolutamente tudo. E ainda que os nossos pecados sejam vermelhos, encardidos, como a escarlata, como o carmesim, o Senhor quer deixar branco como a neve. Mas nós precisamos ir na tua presença. Nós precisamos, Senhor, nos deixar convencer pelo Espírito Santo, não endurecer o nosso coração, confessar, nos arrepender e abandonar o pecado para que alcancemos a santidade nessa área que nós temos pecados. Por isso opera nas nossas vidas, Senhor. Nós abrimos o nosso coração para sermos trabalhados pelo Teu Espírito. Em nome de Jesus Cristo, manifesta o Teu poder, manifesta a Tua glória sobre as nossas vidas. Que verdadeiramente, Senhor, nós nos apresentemos diante de Ti com um coração humilde e quebrantado, porque temos pecado contra Ti. Porque aquele que diz que não tem pecado te faz de mentiroso. E na verdade, seja todos nós mentirosos, e o Senhor é verdadeiro, e nós sabemos disso. Por isso, Senhor, nós nos consagramos diante de Ti, embaixo dessa palavra, para que, posicionados através dela, nós estejamos, Pai, buscando essa santificação e essa santidade, porque é isso que Te agrada, e é isso que fará bem a cada um de nós. Eu ministro o poder dessa palavra sobre Ti, eu ministro o poder dessa unção sobre Ti, para que você saia daqui e passe por esse processo
todas as situações de pecado na tua vida, todos os dias da tua vida, que isso possa arder no teu coração. Receba essa condição, receba essa habilitação nessa noite, em nome de Jesus. Senhor, nós queremos consagrar os nossos dízimos, as nossas ofertas, os nossos votos, recebe-os no teu altar, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Que tua oferta consagre-os na presença do nosso Deus. Amém? Aleluia. Sai daqui nessa noite, marcado pelo sangue do Cordeiro, selado e envolvido pelo poder da aliança, alimentado e sedimentado por princípios espirituais que vêm do altar do Senhor, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele resplandeça a paz dele sobre o teu rosto, que Ele tenha misericórdia de ti, que Ele levante o rosto dele sobre ti, Ele te dê a paz. Vai em paz, eu te amo, Jesus. Tchau, tchau. Glória a Deus pela tua vida. Até quinta-feira. Te espero aqui na vigília, em nome de Jesus.